Oi, estão me vendo? Agora sim, agora eu estou me vendo. Tá tudo bem ou tá tudo ótimo? Tá tudo bem ou tá tudo ótimo? Tudo ótimo. Nós estamos do lado vencedor, então nós temos muitos motivos para estarmos bem, ótimos. Deixa eu ver a carinha de vocês. A Blanca está aqui, a Marileia, a Gina, minha amiga, a Bianca, a Ieda Bertol, dirigindo e olhando para a gente. Aline Pimenta, intercessora, Marisa, Cícera, de Passos, a Galega da Pipoca, meu amor, moderadora Leila, a Maria Diniz, minha amiga lá dos Estados Unidos, a Lia, a Sara, minha amiga Eurides, e tem um monte de gente aqui. Que bom que vocês estão aqui para a gente estudar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, né? Então, se você não estudou os outros estudos, esse é o quarto. Esse é o quarto. Se você não estudou os anteriores, tem alguns canais que está com esse vídeo lá. A primeira lição já bateu 10.000, segundo a minha contagem assim por cima. Eu acho tão interessante porque eu não sou pregador, sabe? Eu até me surpreendo com esses convites para vir. O pastor Wagner gostaria que eu fosse pregador da sala 57 e eu não sou. Eu digo a ele, eu quero trabalhar nos bastidores sempre. Então, ele me respeita por isso. Ele diz, então tá certo, eu vou deixar você sempre nos bastidores. Mas ele gostaria que eu fosse pregador e apresentador da sala, mas eu não quero. Eu quero ficar nos bastidores. Eu não sou pregador. Algumas pessoas dizem assim, pode mandar pregação para mim? Não tem pregação. Tem um monte de anotação aqui, tudo riscado, que eu vou ler e não entendo. Eu digo, meu Deus, quem escreveu isso? Que eu não entendo o que está escrito aqui. Então, eu não sou pregador, tá? Mas Deus me chamou para testemunhar. Ele disse que nós receberíamos poder do alto e seríamos as suas testemunhas. Então, testemunhar, se você me chamou para testemunhar, aí eu venho. Aí eu venho sim. Porque eu falo de vivência, eu não sei falar de eu não sei formular uma pregação, ver aquele negócio lá no grego, não sei o que lá, não sei fazer isso, tá? Eu só sei viver. Aí eu fico contando para vocês o que eu tô vivendo, só isso. Aí me espanta ver que a primeira aula teve mais de 10.000 pessoas assistindo. Eu digo, meu Deus, que o Espírito transforme esse sotaque nordestino para que vocês entendam tudo o que eu quero dizer, tudo que o Espírito quer dizer a vocês nessa tarde. Mas é muito bom estar aqui. Tive que cancelar alguns compromissos para estar aqui, mas vale a pena. Nós vamos voltar para o livro de Efésios, para o capítulo 6. Eu já disse a vocês nosso último encontro, leiam o capítulo 6. O capítulo 6 de Efésios, ele é muito importante, ele nos ensina sobre o Espírito Santo. Nós vamos ficar no versículo 6, capítulo 6, versículo 18. Efésios 6:18 diz assim: com toda oração e súplica, orando de vez em quando, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por quem? Por todos os santos. Orando no Espírito, é isso que nós vamos ver hoje. Nós precisamos aprender a orar no Espírito. Por que nós precisamos aprender a orar? Essa foi uma necessidade dos discípulos. Eles começaram a observar que Jesus gastava muito tempo, ou investia muito tempo em oração. E como Jesus era muito poderoso, eles imaginaram que o poder de Jesus vinha da oração.
Então eles pedem a Jesus, é, lá em Lucas capítulo 11, nos ensina a orar. E Jesus ensinou eles a orar, não somente a oração modelo, mas uma oração perseverante, uma oração de buscar, bater, insistir com Deus. Então, ainda hoje, nós também precisamos, como os discípulos, pedir ao Espírito que nos ensine a orar, porque nós não sabemos orar. Eu sei que aqui acompanhando a gente tem muitos intercessores e intercessoras. E eu sei que muitas pessoas na sala, que assistem à nossa sala, são intercessores e intercessoras poderosos. A gente já viu muitos milagres acontecendo. Mas eu digo a todos vocês, intercessores, vocês não sabem orar. Nenhum de nós sabemos orar. Porque isso foi a Bíblia que deixou registrado que nós não sabemos. Romanos 8, 26 e 27 são versículos conhecidos nossos, que diz assim, Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em quê? Em nossas fraquezas. Por quê? Porque nós não sabemos orar. Não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aí a gente vai para o 27 agora. E aquele quem? Aquele que sonda os corações, quem é ele? Deus. Deus que sonda os corações sabe qual é a mente de quem? Do Espírito, a mente ou a intenção do Espírito. Por quê? Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha que interessante. Nós não sabemos orar e quando nós vamos orar, o Espírito nos ajuda com gemidos inexprimíveis apresentando as nossas orações ao Pai. O Pai que sonda os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito. Ele conhece a mente do Espírito. Ellen White diz, é, na meditação E Recebereis Poder, que o Espírito, sendo Deus, conhece a mente de Deus, tá? Então, quando nós oramos, Deus consulta o Espírito, porque o Espírito, ele ora segundo a vontade de Deus para todos os santos. Ele sabe fazer a oração correta, que nós não sabemos. Porque a nossa oração, muitas vezes, ela tem base na nossa dor, naquela necessidade que nós temos, numa cura, é, numa necessidade de um emprego, de que um filho volte para a igreja. Então, essa dor nos faz orar pedindo a Deus isso. Mas o Espírito não vai orar dessa forma. O Espírito vai orar segundo a vontade de Deus. Oração respondida é oração segundo a vontade de Deus. A gente vai ver isso mais na frente. Então, quem conhece a vontade de Deus é o Espírito. Vamos ver isso lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. A resposta está no versículo 11, mas eu vou ler antes algumas coisas com vocês. 1 Coríntios 2, vamos ler do 9, para a gente entender toda a história. Esse capítulo também é muito importante. 1 Coríntios 2, vamos ler a partir do 9. Ah, deixa eu ligar o relógio aqui, senão eu vou me embora até 6 da noite e vocês não vão me aguentar. 2
a partir do 9 diz assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, por mais que você se esforce, você não vai entender. Você não sabe o que Deus tem preparado para você. Por mais que você tente, a tua mente é muito limitada, a nossa mente é muito limitada. Então a gente não compreende a vontade de Deus, a gente não sabe o que Deus tem preparado para nós. E Deus muitas vezes não diz, porque senão a nossa cabecinha endoidece. A gente enlouquece com os planos de Deus para a nossa vida. Quando ele diz assim a Abraão: Abraão, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele não diz a Abraão que ele vai passar dificuldades, que ele vai ter que lutar, que muita gente vai perseguir ele. Ele não conta nada disso, porque senão Abraão ficava em casa. Então Deus não diz totalmente o que está para acontecer para que você não desista, entendeu? E para que você siga o plano. E um dia de cada vez. Então, por mais que você se esforce, você não vai compreender aquilo que Deus tem preparado para você. Então, como é que eu vou entender? Aí o versículo seguinte diz assim: Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele que sabe qual é a vontade de Deus. Olha o versículo 11, o que está dizendo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ó, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então, quem mais me conhece? Eu mesmo. Você pode dizer, ah, Rogério, é isso, é aquilo. Eu sei do meu coração, eu sei que eu não sou isso que você está dizendo. Ou você chegou quase perto. Quem poderia me definir um pouquinho melhor seria minha esposa, que convive comigo. Mas mesmo assim, ainda ela erraria, porque por mais que a gente conviva, tem uma hora que você se assusta com o comportamento da outra pessoa, né? Você, menina, eu vivo há tantos anos com essa pessoa e ela fez isso. A gente ainda se surpreende, porque quem nos conhece de fato somos nós. Por isso que ele diz assim: quem mais conhece o homem, senão o espírito dele? Então, quem mais conhece Deus, senão o próprio Espírito de Deus? Então, ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Então, se você quiser saber qual é a vontade de Deus, você precisa consultar quem? O Espírito de Deus. E isso é fácil? É, por quê? O Espírito de Deus está onde? Em você. Então você pode perguntar ao Espírito: Espírito, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Por que a minha vida está caminhando para esse lado? Por que fulano me pediu a oração e não está dando certo isso? O que está acontecendo? O Espírito que conhece a Deus vai te revelar, porque Deus revelou para ele. Por isso que lá em Romanos 8:26 ele diz que ele conhece a mente do Espírito, porque o Espírito sempre vai orar segundo a vontade de Deus. Então, o Espírito ele me ajuda na oração no sentido de que eu faço um pedido e ele apresenta a Deus conforme a vontade de Deus, porque eu não sei qual é a vontade de Deus, então eu peço muita besteira. Como diz lá em Tiago, vocês pedem mal, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Então, muitos dos nossos pedidos parece que estão assim travados. Aí a gente diz: "Meu Deus, há tantos anos eu peço isso e não acontece, porque isso não está dentro da vontade de Deus". E esse tempo todinho que você está orando por isso, é Deus te dando a oportunidade de você mudar a oração, ou você intensificar a oração, transformando essa oração num clamor. Mas você precisa avaliar o que você está pedindo. E tem coisas boas que a gente pede a Deus. A gente pede assim a Deus: Deus, faz com que meus filhos voltem para a igreja. Tem pedido melhor do que esse? Mas muitas vezes Deus não faz, porque a tua igreja não está preparada para receber teus filhos. E da mesma forma como eles saíram da primeira vez, eles vão sair de novo, porque aquelas mesmas pessoas estão lá com aqueles mesmos costumes, com aquelas mesmas piadinhas, com aquelas mesmas dedo apontando. Então, muitas vezes não é o momento deles voltarem.
Vai chegar o tempo certo que essas pessoas vão receber o Espírito Santo e aí vão passar por uma limpeza e vão se tornar pessoas melhores e mais receptivas. Entende? Então vamos continuar a leitura? No versículo 12 diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, tá? E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o Espírito de Deus nos mostra o, o que Deus nos tem dado. Porque Deus não nos deu tudo também. Tudo que a gente quiser pedir, não. A gente pode pedir à vontade, mas nem tudo vai nos ser dado. Somente aquilo que nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Paulo está dizendo que tudo que ele está ensinando não é da sua sabedoria, mas é da sabedoria do Espírito. É o Espírito que ensinou ele, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque elas são loucuras e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Então, nem tudo a gente entende, principalmente se você estiver agindo pela carne, ou se você estiver ensinando a uma pessoa que não é espiritual, coisas espirituais. Ela não entende, não entra na cabeça dela. Como é que pode? Você sofre tanto e está na igreja. Por que você não sai dessa igreja? Porque você não tomou todo o destino. Elas não conseguem entender. Não, é porque eu estou aguardando, porque eu estou debaixo de uma promessa, porque Deus vai me ajudar. Isso é loucura para elas. Elas não conseguem compreender. Porque coisas espirituais só são entendidas por pessoas espirituais. Por isso que Jesus disse à mulher do poço que ele estava procurando adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Porque se você for olhar para a letra, para a palavra, ela mata, mas o espírito vivifica. Então, nesses últimos dias, nós estamos vivendo a dispensação do Espírito. Então, para você entender as coisas que estão acontecendo no mundo agora, você tem que ser espiritual. Se você não for espiritual, você não vai entender. Aí por isso que as pessoas perguntam a você: tá vendo o que está acontecendo no mundo? O que será isso, hein? Isso deve ser fim do mundo, né? O tempo tá louco. O tempo tá todo diferente, não é? Como você não é espiritual, e você responde o quê? Tá tudo doido mesmo. Tá tudo diferente. Se você fosse espiritual, você diria assim: isso são sinais da volta de Jesus. Você já viu isso na Bíblia? Tudo que está acontecendo está dizendo que o meu Deus está chegando. Mas como você não é espiritual, você embarca neles, né? E diz assim: Aí, e essa Covid que veio e parou o mundo e foi tão difícil, não é? Isso é coisa de chinês. Aí você diz: deve ter sido eles mesmos que fizeram isso. Não, você devia repreender e dizer assim: querido, isso é sinal da volta de Jesus. Já estava registrado na palavra do Senhor que isso ia acontecer, epidemias, doenças. Ah, você viu a guerra de Israel, da Ucrânia? Isso tudo é por causa do petróleo, por causa da riqueza, né? Aí você diz, o povo só pensa em dinheiro. Mas se você fosse espiritual, você dizia, não, isso é sinal da volta de Jesus. Está escrito lá em Mateus 24, guerras e rumores de guerra. Então, porque a gente não é espiritual, a gente não entende o que está acontecendo ao nosso redor. Então, quando as pessoas vêm nos consultar, a gente não sabe dar uma resposta de nada. Então, a gente precisa do Espírito Santo que vai nos esclarecer tudo o que o Pai nos ensinou. No versículo 15 diz assim: Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos o quê? Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Isso é extraordinário, queridos. Porque ele foi embora e deixou conosco o Espírito dele. A glória que ele conquistou, ele deu para a gente. Ellen White diz que quando ele nos dá o Espírito, ele nos dá a glória dele para nós. Então, o Espírito está dentro de nós.
O inimigo era para morrer de medo da gente, porque nós temos uma coisa que ele não tem. Nós temos o Espírito Santo. Ele não tem o Espírito Santo. Ele pode ler a Bíblia de capa a capa, ele não entende, porque ele não tem o Espírito Santo. E muitas vezes ele consulta você e pergunta a você o que foi que Deus disse? O que foi que Deus falou? Aí quando você diz, aí ele se prepara todinho, porque ele não sabe das coisas do céu, ele não tem mais acesso, entende? Por isso que a Bíblia diz assim que se a gente resistir, ele foge, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele deveria tremer, mas sabe o que é que ele faz? Ele faz com que você entenda que você não tem o Espírito. Ele faz com que você pense que você é um povozinho, aquele da igreja da rua esquisita, da rua escura, do beco, daquela igrejinha bem pequenininha que não faz medo a ninguém. Ele começa a colocar em você a timidez de parecer que você é um polvinho de nada. Mas nós somos uma das maiores igrejas do mundo. Nós estamos em quase todos os países. Nós temos uma rede de escola invejável. Nós temos uma rede de hospitais magnífica. Nós temos casas publicadoras. Nós temos canais de TV. Nós somos uma potência. Só nos falta a plenitude do Espírito, porque material a gente já tem. Quando vier o Espírito na porção dobrada, ninguém derruba a gente. Eita glória! Por isso que você precisa hoje aprender isso, que você foi selado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em você e agora você pode consultar o Espírito e saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. E isso vai transformar as tuas orações. Ellen White mesmo diz na meditação e recebereis poder, ela diz: Eu estou aprendendo que toda oração que eu faço, o Espírito Santo intercede por mim. Então, da mesma forma, nós temos que aprender. Nós já descobrimos que Ele é quem sabe qual é a vontade de Deus. E lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim, ó: E esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedimos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade, tá certo? Então, se você está vivendo no Espírito, certamente você vai orar segundo a vontade de Deus, porque o Espírito vai te orientar para isso. Mas toda oração que você fizer que não for de acordo com a vontade de Deus, ela não vai ser atendida, tá bom? Então, se você tem um Espírito de Deus em você, você vai descobrir qual é a vontade de Deus e você vai alinhar a sua oração à vontade de Deus. Eu já comentei com vocês sobre a oração de Ana. Ana, por muitos anos, pedia a Deus um filho. Lembra dessa história? Pedia para ter um filho. E Ana, todos os anos, fazia essa mesma oração. E todos os dias ela fazia essa oração. Porque depois de 10 anos, naquela época, depois de 10 anos, ficava confirmado que a mulher era estéril. E ela mesma tinha que escolher uma outra mulher para ser o marido. Porque ele tinha que perpetuar o nome dele, a família dele. Então tinha que gerar filhos. Então, depois de 10 anos, provavelmente foi a própria Ana que escolheu Penina. Então Penina começou a ter filhos e Penina começou a se amostrar, né? Ficou exibida. Ora, se eu tenho filho e ela não tem, eu que devia ser a matriz. Eu que deveria ser a primeira, não ela. Então começou a humilhar ela. Então Ana todas as vezes pedia a Deus um filho. Ela queria um filho. A oração dela era um filho. Me dá um filho, me dá um filho. Para que Ana queria um filho? Para esfregar na cara de Penina. Para dizer a todo mundo que ela não era amaldiçoada. Então, essa não era a vontade de Deus. Deus queria uma mulher que gerasse um profeta. Ele estava precisando mandar um profeta para essa terra.
porque todos os profetas estavam corrompidos, fazia muito tempo que não se ouvia a voz de Deus na terra, não havia orientação, ele não soube criar os seus filhos, já estava velho demais, e agora os seus filhos estavam destruindo tudo no templo, estava uma bagunça, e Deus ia mandar um profeta. Então, nesse tempo todinho, Ana teve que mudar a oração dela, gente. Ela tinha que orar de acordo com a vontade de Deus. Ela não podia pegar Deus dar um filho a ela para ela se amostrar para todo mundo para dizer que tinha um filho. Então ela mudou a oração dela. Ela foi no templo e ela orou assim: Deus, se tu me der, eu te dou. Se tu me der um filho, eu te dou. Aí juntou com a vontade de Deus. Deus não queria um profeta? Uma mulher que gerasse um profeta? E ela agora queria dar a Deus um profeta, um filho. Aí casou. Quando a oração bateu, nesse momento Ana orou no espírito. Ela orou tão poderosa no espírito que o profeta disse assim: tá bêbada, não foi? Mas nesse momento, Ana, pela primeira vez, orou no espírito, porque ela orou segundo a vontade de Deus. Aí Deus realmente queria mandar um profeta, deu certinho. Aí Deus disse: ah, essa oração eu respondo. E o profeta que, mesmo sendo corrompido, percebeu que Deus ia atender aquela oração. E disse: vai em paz, Deus vai atender tua oração. E foi batata. Oração feita assim é batata. Quando a gente diz assim: Deus, me dá que eu te dou. Deus, me dá um filho que eu te dou. Deus, me dá um marido que eu te dou ele. Deus, me dá um emprego que eu te dou esse emprego para tu. Deus, me dá um salário que eu te dou. Deus, faz com que aquela causa na justiça aconteça que eu te dou uma parte. Não é barganha, é porque Deus se utiliza desse recurso para a pregação do evangelho. Então ele manda para você investir. Que a gente seja só canal, a gente só é canal nessa terra. A gente só veio para abençoar, a gente não veio para acumular. A gente não é uma lagoa, a gente é um rio. A gente veio para saciar a sede de muita gente. A nossa missão é essa, porque a gente vai nu. A gente não leva nada. Sabe essa casa que você tem uma besteira, esses móveis, aquele lençol que está com cheiro de mofo, você guardando para um dia usar? Não serve de nada. Agora, se você tivesse se enrolado com ele no dia de frio, tinha sido tão importante. Se depois de morta as pessoas pegassem no lençol e dissessem assim: mãe gostava tanto desse lençol, tem o cheirinho dela. Mas não, elas vão abrir os armários e vão dizer assim: pia besteira de mãe, guardou tanto, nem usou. Entende? Aí você não entende por que Deus não te abençoa. Para que Deus vai te dar dinheiro para você fazer uma poupança bem grande? Mas pensa no trabalho que Deus vai ter. Eita, agora eu vou encher a poupança de Rogério, vou dar mesmo de dinheiro a ele. Deus não vai fazer isso. Deus vai me abençoar para eu abençoar outros. Ah, eu vou dar o dom de cura a Rogério para que ele cure só a família dele. Que ele vá ali e cure todo mundo que está precisando. Deus me dá para eu curar todo o hospital. Entende? Então a gente precisa aprender com Ana a mudar a nossa oração e orar no Espírito. Então, nem todo pedido que você recebe, você tem que orar de acordo com o pedido que você recebeu. Por quê? Porque aquela pessoa que te fez o pedido, talvez ela não tenha feito segundo a vontade de Deus, ou ela não fez no Espírito. Chega pedido para mim de uma mulher que diz assim: Rogério, ora por meu marido. Ele não é da igreja e fica implicando comigo e não quer ir comigo para a igreja. Eu recebo esse pedido e eu apresento ao Espírito Santo. Eu digo: Espírito Santo, ó, fulano está me pedindo para orar pelo marido. Eu oro, na hora meu coração se fecha. Eu digo: falta alguma coisa, falta alguma informação. Por que esse pedido não está bem feito? E eu oro, eu digo: me diga o que é que está acontecendo. E aí eu descubro que ela que é a peste de casa. E o marido não vai para a igreja porque não vai para uma igreja que uma mulher dessa não foi transformada. Que ela chega da igreja, já chega gritando com a gente que a gente não foi para a igreja porque a gente é isso, é aquilo.
Entende? Então, para orar no Espírito é diferente, não é pegar um pedido cru e orar. Ah, ora por minha saúde, porque eu estou tão ruim. O que é que está fazendo ela ficar ruim? Talvez seja um café que ela toma. Talvez seja uma comida gordurosa que ela come. Então, eu não vou orar por tua dor de cabeça. Eu vou orar para que tu não tenha força de comer essa gordura toda. Para que tu te aprume, em nome de Jesus. Entendeu? Um homem chegou aqui na minha casa chorando, um casal de amigos, mas o marido chegou chorando e disse que a mulher tinha ido embora. Eu disse, ah, como assim? Foi embora, não quer mais ficar comigo. Liga para ela, pede para ela voltar. Eu disse, ela deve estar louca, porque era um casal exemplo. E aí eu ora por nós, e meu Deus, como é que eu vou orar por isso? Porque essa mulher foi embora. Será que, como eu conhecia ela, e eu acho que isso foi bem uma depressão. Liguei para ela, mulher, tu tá doida, saiu de casa, o que foi, hein? A gente era muito amigo. Ela disse, ele te disse que faz isso, 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 isso. Eu disse, não acredito, não. Ela disse, é, há muitos anos. Aí depois ele veio falar comigo, e aí tu falou com ela, ela disse que vai voltar. Eu disse, homem, vamos orar para que Deus mande outra pessoa para você, viu? Acabou. Não, mas ore para que a gente volte. Ore não, ore não. Então tem coisas que a gente não vai continuar. Se você estiver cheio do Espírito, você não vai orar do jeito que as pessoas pediram. Entende? Ah, me dá uma. É uma amiga minha pediu, fazendo vários vestibulares. Rogério, olha, eu não aguento mais, eu vou fazer esse último. Se Deus não me der, eu vou sair da igreja. Eu me espantei com aquilo ali, eu fui orar e eu disse: Deus, dê esse curso a ela. Ela está dizendo que vai embora da igreja, dê então. Ela não quer? Então dê. Ela passou, entrou e saiu da igreja por causa das influências na igreja, da faculdade. Então, aquilo que parecia ser uma bênção se tornou uma maldição. Então, toma cuidado com o que você está orando, porque muitas vezes você se junta com o diabo para orar. Por isso que você tem que orar no Espírito, por isso que você tem que pedir, Espírito Santo, eu oro por isso mesmo, é desse jeito, me oriente, o Senhor que conhece o coração de Deus, me diga, isso está de acordo com a vontade dele. Porque muitas vezes a gente ora por uma coisa e vem outra. Porque muitas vezes uma moça diz assim: Senhor, mande um rapaz para essa igreja para a gente namorar, casar. Mande um galegão de olhos azuis, uma pessoa bem bonita para. Aí chega um todo troncho. Aí você continua orando. Mas Deus só tem esse troncho. O Senhor não manda um homem para cá. Então vai ter orações que a gente vai chegar no céu que Deus vai ser assim: eu respondo e era o troncho mesmo. Uma mulher que pega um troncho, ela deixa ele aprumado. Porque uma mulher, ela levanta um homem, ela bota um homem nos eixos. Ela sabe arrumar um homem, ela sabe até como pentear o cabelo dele. Sabe se ele combina de barba ou não. Ela deixa ele pronto. Tanto é que vem outra mulher e toma. De tão aprumado que ela deixa ele. Então a gente tem que aprender a orar no Espírito. A gente tem que pedir ao Senhor, porque só o Espírito conhece a vontade do Pai. Você não vai conhecer, você não consegue entender qual é a vontade do Pai, porque tua cabecinha é pequenininha. Mas o Espírito Santo vai te mostrando de migalha, sabe? Faz isso, Rogério. Diz isso. Fica calado agora. Ora assim pedindo por isso. Ora por aquilo. O Espírito vai te orientar. Olha que citação linda de Ellen White. Ela fez essa citação em 1902. A mulher já era pentecostal. Ela já era canela de fogo. Ela já era poderosa no espírito. Em 1902, olha o que ela diz. É importante não apenas orar em nome de Jesus, mas também na inspiração e no fogo do Espírito Santo.
Isso explica o significado das palavras: o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito não ora, ele geme, ele clama, entende? Ele não faz essa oraçãozinha que você faz: Deus, obrigado pelo pão. Como é Deus de Abraão, obrigado pelo pão. Ele não faz essa oraçãozinha. Ele geme, ele geme, ele geme. Você precisa aprender a clamar. Nós não temos mais tempo de estar orando. Nós precisamos clamar. A tua casa precisa que você levante um clamor. Para os teus filhos, você precisa levantar um clamor. Você tem que gemer. O mundo está terrível. Aí você faz uma oraçãozinha. Deus, se o Senhor puder, é, o Senhor, se tu podes, tudo é possível ao que crê. O poder está à nossa disposição. O Espírito Santo está dentro de nós. Já estamos vivendo os últimos dias e você ainda fica orando. Se tu puder, a gente não sabe nem orar. A gente, como diz Romanos 8:26, a gente nem sabe orar para dizer o que a gente precisa e a gente ainda fala errado. Quantas orações a gente diz assim, Deus venha de encontro. Se Deus vier de encontro, é um atropelamento. Ele vai passar por cima de tu. Não existe essa frase, Deus venha ao encontro. Deus venha no nosso encontro. Tudo bem, aí ele vai pisando no freio. Mas venha ao nosso encontro, derruba a gente. Vem ao encontro dessa situação, então ele vai acabar com tudo. A gente não sabe nem o português, quanto mais orar. Então a gente precisa do Espírito Santo. Então a gente precisa de. Pode dizer o que você quiser. Pode dizer assim, Senhor, eu estou querendo fazer isso, isso, eu acho que isso deveria ser o correto. Mas lembra de terminar a oração no Espírito e diz assim, mas seja feita a tua vontade. Jesus orou assim. Jesus disse, passe esse cálice de mim. Quem estava falando ali era Jesus humano. Ele estava com medo. E ele disse: passe o cálice de mim. Por 3 vezes. Passe o cálice de mim. Mas chegava uma hora que ele orava no Espírito. E ele dizia: seja feita a tua vontade. Então você pode dizer a Deus: Senhor, eu quero esse trabalho. Eu acho que esse trabalho é bom para mim, me dá o valor do salário é muito bom. Mas Deus, se isso não for, se isso vai me tirar da tua presença, se isso vai ser ruim para mim, não me dê. Deus, eu sei que o Senhor fez a família, eu sei que o Senhor ama as famílias, mas se o meu marido vai continuar me acabando psicologicamente, se ele vai continuar me agredindo, tira ele da minha vida, contanto seja feita a tua vontade. Porque tem muitos casamentos que precisam ser desmanchados, porque eles nunca foram feitos por Deus. Mas a gente não tem sabedoria do alto. E eu não estou dizendo a você que agora mande o seu marido para casa, não, viu? Se embora não, viu? Pelo amor de Deus. Se alguém disser assim, Rogério mandou, olha, arruma tuas coisas que o Rogério mandou tu sair. Eu vou dizer a ele que é mentira, tu que inventasse isso. Eu estou dizendo a você que você precisa orar no Espírito. Porque nem tudo que você está vendo é. Quando Deus afasta aquela pessoa da tua vida e você diz assim: Meu Deus, eu era uma pessoa tão maravilhosa, me ajudava tanto. Deus sabe o que ela falava de você quando você saía. Tem gente que suga a gente, que puxa a gente para baixo. E Deus e o Espírito Santo sabe quem é. Agora eu vou dar o quinto estudo bíblico para meu marido, porque ele não aceita nunca. Vou tentar agora esse quinto. Onde tem isso na Bíblia, gente? Aí eu tenho uma pessoa que a gente já agora a gente vai dar o estudo bíblico de Apocalipse, porque a gente já deu ouvindo a voz de Deus, a gente já deu de Daniel, agora vamos tentar o de Apocalipse para ver se ela aceita Jesus. Onde tem dizendo isso, criatura? Você
foi chamado para pregar o evangelho. Prega o próximo, prega o próximo, prega o próximo. Ah, fulano não aceitou. Problema dele. Vou orar por ele. Mas você não pregou? Ide por todo mundo pregando, né? Ide vai revisando, não, vai trazendo. Então nós gastamos tempo porque nós não estamos sabendo. Paulo dizia assim: eu vou para Macedônia. Não vai. O Espírito dizia: não vai. Você vai para lá. Tem gente precisando de você em outro lugar. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Você aceitou o Espírito, agora você precisa ser guiado pelo Espírito. Lá no livro Caminho a Cristo, na página 95, diz assim: o coração tem de estar aberto à influência do Espírito, pois sem isso as bênçãos de Deus não podem ser recebidas. Grava isso na tua cabeça. O coração tem de estar aberto à influência do Espírito, pois sem isso as bênçãos de Deus não podem ser recebidas, porque Ele que sabe a vontade de Deus, e você fica insistindo, fecha o coração para o Espírito. Paulo diz que nós apagamos o Espírito. Por isso que ele diz assim: se você ouvir a voz, não endureça o coração, mas a gente endurece. O Espírito diz assim: Rogério, não faz isso. Mas eu vou, mas eu quero, mas eu acho que isso é certo. Tu não sabe nem orar, criatura. Por isso, você percebe que por isso a nossa vida fica parada? A gente não avança. Aí chega a irmãzinha, eu tô há 30 anos orando pelo meu marido. Eu disse, meu Deus do céu, 30 anos. Vala-me, Deus. Muda essa oração, criatura. Ai, porque meus filhos só chegam 3 horas da manhã e eu não durmo ali orando. Por isso que eles vão. Tem um vigia desse orando por eles. Por que tu não muda a oração e diz assim, Deus, faz com que eles levem a carreira de um ladrão? Só uma carreirinha. Mas sabe o que é que eles chegam dizendo da festa? Aí, mãe, não teve nada. Passei a noite todinha, não aconteceu nada. E a mãe com o joelho com a cerâmica desenhada, orando. Por isso que não deu nada. Entendeu? Porque você não diz assim, Deus faz com que ele veja que ali não é lugar para ele. Abre os seus olhos espirituais. Que aconteça uma briga. Não sei, Senhor. O Senhor sabe como atrair o meu filho. Mas faz com que ele não se sinta bem naquele lugar. Faz que ele tenha nojo da bebida que ele vai tomar. A gente precisa aprender a orar no Espírito. Sabendo qual é a vontade de Deus, o Espírito Santo vai te revelar, você vai orar da forma correta. Ellen White diz que tem pessoas doentes que a gente não pode orar por elas, porque senão elas vão voltar para a mesma vida de sempre. A gente precisa orar no Espírito para que o Espírito salve ela ali dentro da UTI. É melhor que ela seja salva e durma no Senhor, do que ela acorde e volte para a mesma vida. Tem que ter sabedoria, gente. Nós não podemos nos juntar com pessoas que não sabem o que estão pedindo e fazer com que a vida delas se torne um inferno. Muitas pessoas conseguem aquele emprego, você orou pelo aquele emprego, ajudou ela em oração pelo aquele emprego, e aquele emprego afastou ela do Senhor. Eu aconselho vocês a lerem a meditação e receberem esse poder no dia 18 de janeiro. É muito linda. Só é procurar na internet que vocês vão achar. Deus fará coisas por nós quando orarmos, coisas que ele não fará se não orarmos. Grande Conflito, página 525. A oração ela é necessária. Deus não invade vida de ninguém. Quando nós oramos, nós estamos autorizando. Entra, Senhor, e faz as modificações que o Senhor quiser. Se você não orar, Deus não vai se meter na sua vida, porque o diabo vai acusar Deus e dizer, ela não te pediu, fica na tua. Mas quando nós oramos, nós estamos dando autorização a Deus para entrar na nossa vida. Quando nós oramos para um filho nosso, nós estamos autorizando Deus a mexer, porque nós somos a autoridade espiritual sobre aquela criança, ou sobre aquele adulto, sobre aquele filho.
Porque Deus nos deu a sua herança para que nós cuidássemos e Deus nos deu autorização espiritual sobre eles. Então, quando eu autorizo Deus, Deus modifica, Deus faz isso, Deus afasta aquela pessoa, Deus cuida, Deus, eu entrego meus filhos nas tuas mãos. Aí Deus pode mexer. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro. Se não, eu continuo batendo na porta. Entenderam? Então, precisamos ter essa sabedoria, que eu não conheço a vontade de Deus. Tem coisas boas que eu penso que é da vontade de Deus e não é. Ah, Deus, me dá um carro para eu sair pregando o evangelho. Porque eu preciso de um carro para ir mais longe. Deus sabe que tu com um carro é um desmantelo. Deus sabe que tu não vai usar esse carro para isso. Quando Deus te dá o carro, tu quase passa por cima da irmãzinha para não dar carona a ela. Antes da oração final, tu já sai da igreja para não dar carona a ninguém. Quando a gente procura, cadê fulano? Já está em casa dormindo. Deus sabe. Ah, Deus manda recursos porque eu preciso de dinheiro. Quanto mais o Senhor me der, mais eu vou ajudar a obra do Senhor. Que conversa. Que conversa é essa? Deus sabe quem é tu com dinheiro. Pensa no desmantelo também. Compra até pensamento. Para Deus te dar dinheiro, primeiro ele vai transformar o teu coração, vai fazer com que você perca o gosto pelo dinheiro, para que você saiba o lugar do dinheiro. Aí sim ele pode te dar dinheiro, mas ele te dá agora. Não, Deus é muito sábio para errar. Os discípulos queriam muito o Espírito Santo, mas não dava para dar o Espírito Santo a Pedro, um cavalo daquele. Senão ele ia pregar o evangelho com um pedaço de pau. Não dava para dar o Espírito Santo aos filhos do trovão. Não dava. Porque eles queriam ficar um sentado à direita de Deus e outro à esquerda. Não dá. Primeiro eles foram transformados. Eles entraram em 10 dias de oração, confessaram seus pecados, mudaram sua mentalidade, ficaram mansinho, mansinho. Aí Deus deu. Deus disse a Pedro assim: Ó, Pedro, tu me ama? Pedro disse: Eu amo. Tu me ama? Foi aquela interrogação todinha. Aí, para fechar o negócio, Deus ainda disse assim: quando tu te converteres, eita glória, quando tu te converter, tu cuida das minhas ovelhas. Entende que muitas coisas a gente não recebe agora porque não dá. Então, se você soubesse qual era a vontade de Deus, você pediria da forma correta. Você entenderia a resposta de Deus quando ele mandasse algo diferente do que você pediu. Deus, eu não te pedi isso, mas isso com certeza é o melhor para mim. Deus, eu te pedi uma Ferrari, o Senhor mandou um Fusca, louvado seja o teu nome. Eu aceito esse Fusca porque ele vem do Senhor. Ou muitas vezes quando você quer comprar um carro e você compra um carro em milhões de prestações, aí você diz assim: Deus me deu, ó o boleto, maior do que a Bíblia. E aí você ainda bota a frase lá atrás do carro: Deus me deu. Deus ia te dar uma dívida para tu ficar aperreado a vida todinha, gente. Trabalhando para isso, porque a gente trabalha mais para pagar a dívida do que para viver. Porque a gente vai tornando a vida cara, 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 porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus e a gente vai comprando coisas desnecessárias e a gente vai morando em lugares caros e a gente vai conquistando coisas diferentes. Aí depois você está tão endividado que você não pode ter tempo para Deus, você tem que trabalhar muito. Aí você trabalha feito um louco. Aí quando é o sábado você vai para a igreja fazer o quê? Dormir. Porque você trabalhou a semana toda. Você está cansado, correndo atrás da vida e você ainda agradece a Deus. Obrigado, Deus, porque eu estou correndo e estou conquistando minhas coisas. Que coisa! Tu vai deixar tudo aqui. O nosso tesouro tem que estar lá em cima, onde não tem traça, não tem ferrugem, onde é eterno. Ah, mas é porque todo mundo tem. Tu não é todo mundo, tua mãe já te ensinou isso, que tu não é todo mundo. Para que tu vai ter tudo que o povo tem?
Aprende, cristão, aprende, terra seca. Serviço Cristão, na página 191 diz assim: o Espírito tem de operar no coração humano, tomando as coisas de Deus e revelando aos homens. O Espírito tem de operar no coração humano, porque ele toma as coisas de Deus e revela aos homens. Serviço Cristão, página 191. É o Espírito que vai nos revelar a vontade de Deus e vai nos fazer orar da forma correta. Então, não pega um pedido cru, como chegou nas tuas mãos, e ora e quer que Deus faça porque faça aquilo ali. Outra coisa, quando for orar, não diga a Deus o que é que ele tem que fazer. Ele é Deus. Mas a gente diz, Senhor, faça isso, aquilo, porque se o Senhor fizer isso, aí aquilo ali vai dar certo. Como se Deus não soubesse. Eita, Rogério, eu não estava nem pensando nisso. Que ideia boa que tu me desse. Não ora assim. Eu sempre digo nas minhas orações assim: Deus me surpreenda. O Senhor sabe do que eu estou precisando, o Senhor sabe dos milagres que eu estou precisando, me surpreenda. Já estourou o tempo. Mas deixa eu só terminar dizendo uma coisa a vocês. Dia 28/6, o médico disse que minha mãe ia morrer no dia 28/6. Agora, mês passado. O aniversário dela era dia 29/6 e ele pediu para que a gente marcou um culto com o pastor da nossa igreja, com os filhos, no dia do aniversário dela, dia 29/6. E o médico disse, não vai, ela não vai aguentar. Ela está muito fraquinha, então antecipa para sexta-feira, porque eu acho que ela não chega no sábado. O sábado era o dia 28/6. E eu fui correndo para lá, para o hospital. Quando eu vou para o hospital, eu vou de mala. Eu não saio do quarto e eu fico todos os dias com ela lá. E eu cheguei no ouvido dela e eu disse assim: Mãe, eu cheguei. A gente é muito ligado espiritualmente e a gente é muito ligado. Então ela se mexeu. Aí eu disse ao médico: ela se mexeu. Aí o médico disse: isso é espasmo, porque ela já tem a morte cerebral. Nós já fizemos todos os testes e ela morreu. Minha irmã já estava arrasada porque ela disse que a quarta-feira foi o último dia que ela expressou alguma coisa. Dali em diante ela não tem mais nenhuma expressão. E nós já estávamos na sexta. Minha irmã chamou toda a família, as irmãs dela, para ali fazer um momento de despedida e todo mundo chorando em volta. E eu, meu Deus do céu. Porque eu saí de casa, os médicos disseram assim: a gente vai desligar tudo depois que vocês fizerem todo o culto de despedida. E eu disse: Deus, como ela é muito ligada espiritualmente a mim, eu que vou desligar ela antes das máquinas. E eu entrei naquele quarto e fiquei só com ela e eu disse: eu vou orar pedindo para que o Senhor desligue ela. Porque eu não quero que os médicos digam: morreu porque eu desliguei. Eu que vou desligar ela. O Senhor me deu e eu vou fazer isso. Mas Deus me lembrou de Mateus 18:18 e Deus disse assim: o que você desligar aqui na terra será desligado no céu. Aí eu disse: epa, peraí. Então eu não vou orar por isso, não. Eu queria só desligar ela aqui. Toma cuidado com o que você pede. Toma cuidado com o que você declara. Só quem deseja a nossa morte é o diabo. E quando você deseja a morte de alguém, você está se juntando com o diabo. Porque nem Deus tem prazer na morte do ímpio, quanto mais do justo. Então Deus nunca vai desejar a morte de ninguém. Pelo contrário, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, quando você for orar por alguém que está doente, ore por vida, ore por cura. Porque se ela não tiver vida aqui, ela terá lá. Vai ser uma continuidade. Se ela não for curada aqui, ela vai ser curada lá, porque Deus cura e faz dormir. Porque quando a gente acorda, ninguém acorda doente. Ninguém ressuscita doente. Então, ora por vida e ora por cura. Então, naquele momento, Deus mudou a minha oração. O Espírito Santo disse: você não vai orar para que ela seja desligada. E lembra de como
Eu me lembrei, eu estava me sentindo rispa dentro daquele quarto. Rispa que seus filhos foram mortos e ela ficou abanando para que os bichos não viessem comer o corpo. Isso, Gina. Eu fiquei ali várias noites acordados, rodando na cama, e eu profetizando vida, porque a Bíblia diz que Moisés bateu na rocha e o diabo veio buscar o corpo dele. Imagina minha mãe, imagina eu que sou pecador. E eu disse: não vai levar. Esse corpo é do Senhor. Essa vida é do Senhor. Se o Senhor quiser guardar, guarda. Mas quem vai pegar é o Senhor. E fiquei em oração e fiquei clamando. E eu orava pelas portas e eu passava a mão nas portas. Senhor, assim como o Senhor passou o sangue do Cordeiro nas portas daquele povo, para que o anjo da morte não entrasse. O Senhor vai fazer isso. E eu clamava, eu chorava de mãos erguidas, uma loucura a noite toda. Eu cheguei em casa com os olhos vermelhos, que eu não dormi uma semana. E eu dizia: mãe, eu tô aqui, vamos cantar. Mãe, eu estou aqui, vamos ler o Salmo 23. Mãe, eu tô aqui, vamos ler o Salmo 91. Isso, ó. E todo mundo ficava assim: tu vai continuar insistindo? O médico já disse que ela morreu. Eu disse: tem vida aí. E ela tossiu. Aí eu disse ao médico: ela tossiu. Uma pessoa que está em coma tosse? Ele disse: é um espasmo. Ela abriu o olho e fechou. É um espasmo. Ela escutando tudo, 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 tudo. E eu orando, orando, e todo mundo dizendo: não, você é louco, você olha, fica. Eu disse à minha irmã: você quer falar de morte, vá falar bem longe de mim. Mas aqui eu vou falar sobre vida. Ela está viva. Eu peguei ela com a saturação de 69 e o batimento cardíaco de 31, porque ela estava se desligando. E quando chegou a família toda e disse assim: como é que ela está? Eu disse: ela está ótima. Ela está muito bem. Ué, mas ela não. Ela escuta? Eu disse: escuta. E ela fala? Fala. Aí a minha tia, a irmã dela, passou a mão na cabeça dela e disse assim: tá tudo bem, minha irmã? Ela disse: tá tudo bem. Aí todo mundo olhou para mim. Eu disse a vocês que ela estava aí. O médico chegou e olhou para ela e disse assim: bom dia. Ela disse: bom dia. Porque mesmo com os olhos abertos, o médico dizia que era espasmo. E quando eu passava, os olhos dela me procuravam. Então não era espasmo. E ela tá com tráqueo, ela tá com sonda, ela tá com morfina ligada 24 horas, 7 meses. O médico disse, tchau. Ela disse, tchau. Ela não mexia os dedos da mão, ela não mexia os dedos da mão. Ela não mexia os braços. E ela fez. E ela estava segurando agora o celular e assistindo a pregação. Ela gosta da Novo Tempo e está assistindo tudo. Então, agora, nesse momento, os médicos, eu disse ao médico, olhei para ele e disse assim: qual é a próxima data que o senhor dá para ela? Ele disse: agora eu não falo mais nada. Ela é muito forte. Eu disse: forte é o Deus dela. Prepare que eu vou levar para casa. Ele disse: não, mas o caso dela ainda é muito grave. Eu tire a traque, tire a sonda, eu vou levar para casa. Então, eles estão nesse processo de tirar, porque é um processo que você tem que se adaptar de novo, porque ela está há 7 meses com tráqueo. Então ela tem que aprender a comer de novo, ela tem que aprender a viver sem a sonda. Então ela vai ter que se adaptar novamente, mas está nesse processo. Então eu saí de lá e deixei a saturação dela em 92 e deixei os batimentos cardíacos dela em 81. Eu tive que modificar a minha oração, entende? Eu pedi ao Espírito Santo que me ensinasse a orar naquele momento, que ele intercedesse junto comigo. E a minha mãe está lúcida para a honra e glória de Deus. E a minha mãe está daqui para
O dia, daqui para o finalzinho do mês, ela vai para casa. O estado dela ainda é grave, 2 anos em cima de uma cama, mas ela não está morta. Ela hoje estava perguntando à minha irmã, eu moro na praia, ela mora no interior. E ela estava dizendo à minha irmã que queria que eu fosse lá para buscar ela, porque ela quer vir para a praia, que ela quer ver as netas tomando banho na praia, que ela gosta de ficar sentadinha na areia olhando. Sabe, a tua oração talvez esteja demorando porque você não está sabendo orar da forma correta, é só isso. Não é porque Deus não quer te dar, não é porque tua oração não tem poder, não tem nada a ver com isso. É porque você não está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Pede para o Espírito Santo te mostrar por que Deus ainda não te deu isso. Se você tem que modificar ou não essa oração. Talvez o problema que você esteja vivendo hoje não seja isso que você está vendo. Tem coisa para trás que tem que ser resolvida. Às vezes é um passado que você ainda não conseguiu se libertar, sabe? Tem gente que ainda está lá atrás. Você precisa voltar no teu passado e fechar algumas portas para você viver o hoje. E Deus não pode te dar o hoje porque você ainda tem muita coisa guardada. Tem que fazer uma faxina na casa. Sabe, o marido que você quer que conserte, Deus não vai fazer. Ele vai te consertar primeiro. Você consertada, você aguenta essa peste. E no tempo certo ele será transformado também. Em tudo dai graça. Deus não abandona os seus filhos. Você pediu para nascer aqui? Tanto mundo santo, tanto mundo que não caiu. Você pediu para nascer aqui? Se Deus te botou nesse buraco, ele se sente no dever de cuidar de você. Por isso que ele mandou anjos, mandou a Trindade. Tudo está a teu favor. O que você pediu, o céu escuta. O choro que você faz virado para a parede, ele vê. Ele anota as tuas lágrimas. Não tem uma oração tua que ele não escute. Ele sabe do que você precisa e ele pode te dar. Quando você aprender algumas coisas, quando você aprender o que de fato você quer. Ora no Espírito. A partir de hoje, não ora mais segundo o teu coração. Deus, eu estou com vontade de sumir. Mas eu quero que o Espírito diga ao Senhor o que é que está acontecendo dentro de mim, porque eu não sei. Porque tem dias que a gente acorda triste, com vontade de chorar, sem saber por quê. Tem dias que a gente não quer falar com ninguém e a gente não entende por quê. E a gente precisa pedir ao Espírito Santo, o que é que está acontecendo? O Senhor que está dentro de mim, me diz o que é que está acontecendo aí dentro? Ora no Espírito. Orar no Espírito não é orar para o Espírito, é orar no Espírito. Em nome de Jesus, vai ao Pai. O Espírito Santo leva as nossas orações até Jesus, que está no santuário. Não fica pedindo a Jesus, Jesus, vem aqui e me ajuda. Jesus não vai sair do santuário. Se ele sair agora do santuário, a gente tem que ir para casa, porque ele só vai sair quando for para voltar para casa. Ele tem uma obra de intercessão, ele não pode sair de lá, mas o Espírito dele está aqui com você. E o Espírito Santo leva a tua oração para ele e ele apresenta ao Pai. Aprende a orar no Espírito, não ora mais conforme a tua dor, conforme o que você acha que é. Você não sabe. Você não sabe orar, você não sabe qual é a vontade do Pai, mas o Espírito dele sabe qual é a vontade dele e o Espírito dele está em você e gera em você a mente de Cristo. Então, se Deus quer falar com alguém nessa terra, ele pode vir através de Cleide dar o recado. Se Deus quiser falar com o teu marido, ele pode ir, Marileia, e falar através de você, porque o Espírito está em você. Ele pode falar através da Ieda, da Gina, de cada um de nós, porque o Espírito dele está dentro de nós. Vamos orar.
Deus querido, nós te agradecemos por esses momentos preciosos, onde o Espírito abriu a nossa mente para entendermos como nós temos uma mente limitada, como nós oramos mal, como nós pedimos por coisas erradas. Nós não queremos mais orar na carne, nós queremos orar no Espírito. O Senhor disse que não faria nada sem antes revelar. Então, revela a nós os teus segredos. O Senhor disse que se nós perguntássemos, o Senhor nos anunciaria coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Nós não queremos ser guiados pelo que nós estamos vendo, porque o que nós estamos vendo é perecível, se acaba. Nós queremos ter uma visão espiritual de coisas eternas. Nós queremos ver o grande conflito para que a gente não fique com raiva do esposo, da esposa, de um filho, de uma filha, mas que a gente veja que o inimigo está usando e a gente repreenda o inimigo ao invés de repreender o marido, o filho, a esposa. Acorda o teu povo, Pai, desperta o teu povo para que eles tenham uma vida espiritual. Porque enquanto eles forem carnais, eles não vão entender a tua palavra. Enquanto eles forem carnais, eles não vão saber qual é a tua vontade. Enquanto eles forem carnais, eles não vão conseguir te adorar em espírito e em verdade. Desperta o teu povo, Pai. Estamos cansados de ser crentes de fachada, de ir para uma igreja e voltar cansado porque passou 3 horas ali. Nós queremos voltar cheios do Espírito, de ter a certeza de que ouvimos a tua voz naquele lugar. Que a gente possa ter uma vida espiritual de verdade, Deus. Que a gente saiba orar como o Espírito nos ensina. Para que a gente não peça coisas que serão ruins para nós e para a nossa família. Dá-nos a sabedoria do alto, como Paulo mesmo disse: a minha sabedoria não é deste mundo, a minha sabedoria é do Espírito Santo. Que essa seja a nossa, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém.